Queridos, esse texto me chamou a atenção nas minhas leituras e eu gostaria de dividir com os irmãos a importância de recomendações que estavam sendo dadas por Moisés, recomendações que valem até hoje para a minha vida e para a sua vida, recomendações que deveriam estar constantemente expostas à nossa vista, aos nossos ouvidos e guardadas dentro do nosso coração. Quando nós vemos todos os textos e quando lemos a Bíblia por completo, eu convido aqueles que ainda não leram a lê-la não apenas uma vez, mas a cada ano ler pelo menos uma vez a sua Bíblia, ou boa parte dela, para que você a cada dia descubra um novo favo de mel delicioso aos seus lábios e possa assim lapidar o seu coração, que normalmente não é atento à palavra de Deus. O nosso coração foge das verdades da Bíblia com muita facilidade. E é muito comum nós acharmos que estamos fazendo o que é correto, mas na verdade, quando olhamos, percebemos que temos errado. E aí nosso coração se macula, nós nos sentimos pesados, cheios de erro, e somos confrontados com uma palavra, ou confrontados com um louvor, porque a palavra diz que Deus habita nos louvores, e quando o louvor chega ao nosso coração, aquilo movimenta a nossa alma, e nós nos envolvemos e entendemos que temos errado, e reconhecemos o nosso erro. Mas por que acontece isso? Porque normalmente no nosso dia a dia, nós nos envolvemos tanto com as coisas que acontecem na nossa vida comum, secular, porque afinal temos 7 dias, e dos 7, normalmente um nós dedicamos a Deus, que é o domingo, e muitos não conseguem vir ao culto da manhã e ao culto da noite, e isso também já é um peso que eu acredito que também tenha diferença sobre as vossas vidas, quando não se consegue estar nos 2 cultos, porque a mensagem da manhã tem um foco e a mensagem da noite tem outro. Na mensagem da manhã, nós gostamos de alimentar os irmãos com palavra sólida, para que você possa se sentir forte e capaz de caminhar ao longo da semana. E à noite, quando vemos Deus agindo e curando e transformando vidas de pessoas, a nossa fé se reanima e a nossa alegria se volta de novo para acreditar no Deus Todo-Poderoso, Deus de milagres, Deus que transforma corações duros de pedra em corações sensíveis e domesticados ao Senhor, capazes de chorar, né? Aqui no culto da noite nós vemos homens chorando, se entregando ao Senhor, vemos mulheres reconhecendo o Senhor como o Senhor das suas vidas. O quanto isso é bom para cada um de nós, o quanto isso nos alimenta, a alegria que nos dá quando o pastor, eu ou o pastor Hamilton, ou outro homem que aqui esteja falando em nome de Deus, lança um apelo e aí a plataforma se enche e nós nos alegramos. Não eu apenas, mas eu sei que o seu coração se alegra também. Então é para que você entenda a importância de estar aqui à noite, a importância de estar na escola dominical. Temos hoje excelentes professores, como sempre tivemos, mas nos faltam alunos, nos faltam pessoas que queiram verdadeiramente aprender. E muitas pessoas pagam para ter ensino, e aqui nós nos damos de graça. E eu gostaria de convidar você a convidar a sua família a aprender um pouco de Deus nessa 1 hora que você fica na escola dominical. Mas voltemos ao texto. Quando vemos esses 10 versículos que lemos, há um que nos chama muita atenção. No versículo 8 diz assim: vocês não agirão como estão agindo aqui, cada um fazendo o que bem entende. E a palavra de Deus nos diz que nós erramos por não conhecermos as Escrituras e o poder de Deus. Mateus 22, 29, um texto muito importante, em que fala ao nosso coração, fala ao seu coração com certeza.
porque muitas das vezes estamos tão envolvidos com tantas coisas, envolvidos com problemas do dia a dia, com crises, com falta de dinheiro, e a gente está preocupado se os nossos filhos estão seguindo a palavra, e a gente está preocupado com tantos detalhes, os afazeres domésticos, problemas profissionais, e esquecemos de colocar Deus em primeiro lugar nas nossas coisas, mesmo quando oramos. E louvo a Deus quando você, antes de fechar um grande negócio, ore ao Senhor, porque Ele pode abrir ou fechar uma porta, porque pode ser bom ou não aquilo que você olha, e a gente normalmente não consegue enxergar além do papel, porque quando temos um papel na mão, um contrato a assinar, nossa alegria é grande, porque vamos fechar um negócio, mas não sabemos se aquilo é produtivo, bom ou ruim para as nossas vidas do futuro, e colocar diante de Deus todas as nossas decisões é um momento de sabedoria que Deus nos permite, mas normalmente nós o fazemos, e digo isso muito por mim mesmo, não quero colocar um fardo sobre os vossos ombros, porque nos entusiasmamos com alguma coisa, e aquilo parece ser bom, e dá um problema, e outro problema, e aquilo que você achava que seria maravilhoso, fechado em 5 minutos, demandam 2 dias, e você fala, Satanás está envolvido nisso, quando muitas das vezes Deus está olhando para você e falando, eu não vou deixar que isso aconteça, porque é ruim para você no futuro, porque nós não temos capacidade de olhar à frente. Nós temos uma limitação temporal. A nossa visão é, no máximo, projetar 2 ou 3 caminhos daquilo que pode ser bom ou ruim. E eu quero convidar você a entender que devemos viver e fazer aquilo que realmente é bom para o reino de Deus, para as nossas vidas, porque nós somos integrantes do reino de Deus e devemos viver isso. Em contexto similar ao nosso, o povo que ouviu toda essa história tinha que dominar a terra e levar aprendizado de Deus àquela terra. Parece muito conosco hoje. O contexto bíblico daquilo que lemos fala exatamente do ter que ensinar aquela terra que eles iam dominar a reconhecer Deus como Senhor. E falava o seguinte, não se deixem dominar por esses deuses, muito menos pela forma como esses deuses são adorados. Não suponham nas vossas mentes que o Deus Todo-Poderoso, ao qual você serve, Israel, gosta de ser adorado como esses deuses são adorados. E o texto fala que esses deuses eram adorados e muitas das vezes crianças eram mortas para adorar a esses deuses. Eu vejo muita similaridade com o mundo que vivemos hoje. Temos uma grande dificuldade de nos liberarmos do mundo hoje. Temos uma grande dificuldade de abrirmos mão dos conceitos que a nossa sociedade vive, que é mais importante agradar ao outro, de ter uma vida de tranquilidade com o outro, e isso eu digo de uma forma muito simples, quando alguém nos convida a fazer algo errado, e você é conivente com isso. Mas você fala, mas como que eu vou ir contra, depois essa pessoa pode me fazer mal? Essa semana eu estava conversando com um grande advogado, e ele falou para mim o seguinte, teve uma vez em que eu tinha todo o direito de sair da audiência, porque o juiz demorou para iniciar a audiência, 2 ou 3 horas de atraso. Ele falou, eu tenho direito e constitucional, lei, tudo isso de não participar mais dessa audiência, mas se eu o fizer, o juiz marca o meu rosto e nunca mais ele vai julgar positivamente uma causa minha. E aí ele falou assim, eu tenho que me expor a fazer aquilo que eu não quero, mesmo tendo o direito de fazer ao contrário. Essa é a sociedade que nós vivemos, em que muitas das vezes algum amigo nosso nos pede algo que é errado e você fala, eu vou fazer, mas está errado, diante da palavra está errado, você não deveria fazê-lo. E eu já vivenciei um momento como esse também com um amigo meu, andando de carro, um amigo dele liga para ele e fala assim, ele colocou em viva voz, eu estava ouvindo, óbvio, e lá o rapaz fala assim, meu amigo, preciso de uma ajuda de um grande amigo, preciso que você assine vários termos, e eu sei que eu não prestei serviço nenhum para você, mas você é um grande amigo, você vai assinar todos eles para mim, porque eu preciso participar de uma licitação. E eu olhei para ele e falei assim, e aí?
O que você vai fazer? Ele, se eu não fizer, vou ser mal visto. Mas se você fizer, está fazendo certo? E ele sabia que eu era pastor e ele não é cristão, não é crente. E eu coloquei numa saia muito justa, porque 2 minutos antes dessa conversa estávamos falando da importância de termos caráter, da importância de termos uma visão reta. E Deus nos expôs àquele momento para que ele pudesse ver que muitas das vezes aquilo que a gente acredita que está fazendo como correto, ele deveria ligar para o amigo e falar: meu amigo, me perdoe, eu não posso fazer isso porque a minha conduta não me permite mentir. E se eu assinar esse documento, estarei mentindo. Eu estou dando esse exemplo só para você perceber o como de forma sorrateira o inimigo vem lidando com a nossa honestidade. Eu falo isso porque muitas das vezes isso macula o nosso relacionamento com Deus. E não há coisa mais importante no mundo para cada um de nós que é adorar a Deus e ser fiel a Ele, no máximo que nós pudermos. Isso não quer dizer sofrer ou morrer, viver triste por causa... Não, pelo contrário, é ter a paz e a alegria que se diz aqui no versículo 9. Pois ainda não chegaram, e aí depois ele vai falando que vai haver descanso sobre os inimigos, que vai haver paz, que seremos abençoados. A palavra de Deus nos diz que quando nós honramos a Ele, Ele nos abençoa. Quando nós fazemos aquilo que é correto, Ele enche-nos graciosamente da sua misericórdia, do seu amor. É um grande desafio quando nós temos que vivenciar a gestão das nossas vidas, e Deus nos deu livre-arbítrio em algum momento das nossas vidas para que nós fizéssemos o que quisermos, o que queríamos, na verdade, porque quando eu olho para hoje, eu não me vejo hoje com um livre-arbítrio tão amplo assim, porque hoje o meu desejo não é fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me salvou, porque a palavra me diz que eu escolhi ser escravo de Cristo, e querendo ser escravo, o escravo não faz o que quer, mas aquilo que o seu Senhor quer. E quando eu leio a Bíblia, eu descubro aquilo que o meu Senhor quer. O meu Senhor quer que eu o siga, que eu ouça a sua voz, que eu faça a sua vontade, que eu tenha amor pelos irmãos, que eu perdoe os meus irmãos, que eu não retenha bênçãos. Eu gosto muito daquele texto que fala que é de graça receber e de graça dai. Quer dizer, muitas das vezes você e eu, ao longo do dia, da vida, tem tantas oportunidades de abençoar tantas pessoas. Uma pessoa chega perto de você e fala: estou com tanta dor de cabeça. E você conhece o Deus que cura. E você oferece para ele um Dorflex. Você pode oferecer, não há problema. Mas você pode tocar na mão dessa pessoa e falar assim: deixa eu orar por você agora. Eu conheço um Deus que cura. Eu conheço um Deus que transforma vidas. Nós temos que ter intimidade com Deus para o oferecer. Não é uma vida utópica que eu estou pedindo para que você viva, mas uma vida de ser bênção às pessoas que estão próximas de você. Você não precisa depender do médico somente. E eu sei que os médicos têm imensa sabedoria e têm imensa capacidade, mas determinadas coisas são problemas espirituais, e que você, ao tocar na mão de uma pessoa e dizer que a ama, tudo novo. Eu sei o quanto foi importante a minha ida ontem ao Cursilho. Cheguei em determinado momento, toquei na mão de uma jovem e falei assim: Deus lhe ama poderosamente. E ela começou a chorar. Por um simples fato, mas o Espírito Santo me guiou a fazer isso. Eu não fiz porque eu sorteei no dedo, não. Eu estava disponível ao Espírito Santo de Deus para que ele pudesse me usar naquele lugar. Quando você olha alguém triste aqui na igreja, esteja disponível para ser bênção a essa pessoa, e esticar a mão a ela e falar assim: dá um sorriso para mim. Isso às vezes dá um susto na gente quando a gente está triste, porque a gente às vezes não percebe que está carregando um fardo nos ombros, um fardo que não é nosso, porque quando acreditamos que Cristo carregou todos os nossos pecados na cruz, eu não consigo ver razão de sofrimento. Claro que não vou abrir mão
de um sofrimento necessário. Quando alguém morre na nossa família, a gente tem que sofrer, temos que viver o luto, é necessário chorar por aquela pessoa, é necessário clamar pela saúde e equilíbrio e conforto daqueles que ali estão. Mas eu quero convidar você a pensar de uma forma nova, a não aceitar ser como sempre foi, a não se dominar, não fazendo apenas o que bem entende, mas fazendo aquilo que é agradável a Deus. Hoje, poderia dar vários exemplos. Um deles, quando administro o meu dízimo. A palavra de Deus me diz que eu devo trazer da casa do tesouro todo o valor que me chega. E ser fiel a Deus significa trazer 10%. E às vezes eu percebo, e eu não sou dono da verdade, mas que algumas pessoas administram. Vou fazer desse jeito porque o dinheiro é meu, vou fazer desse jeito porque o dinheiro é meu. E eu, lendo a Bíblia toda, nunca achei em mim a capacidade de dominar o meu dinheiro. Aquilo que não é meu, eu devolvo ao Senhor. E aonde eu presto culto a Ele, esse é o lugar que eu devo fazê-lo. Se você não é membro de uma igreja, afilie-se a uma igreja. Se você quiser ficar aqui conosco, seja bem-vindo. Se você achar que não é esse lugar que Deus tenha tratado o teu coração, eu convido você a buscar um lugar que seja maravilhoso, que você tenha intimidade com Deus, que você se sinta alimentado espiritualmente, que você seja bênção naquele lugar. Porque vir aqui e não produzir frutos, somos árvores secas. Por isso que essa igreja é cheia de ministérios. Temos ministério de louvor, temos ministério de oração, temos cursilho, encontro de casais, temos jovens. Tem lugar para você trabalhar de qualquer forma, mesmo que você não tenha braços ou pernas, nós damos lugar para você trabalhar. Mas se você está aqui vivendo uma vida muito tranquila e acha que é muito bom vir à igreja sem se comprometer com Deus, eu lhe dou uma notícia um pouco ruim. Você está descomprometido com Deus Todo-Poderoso. A palavra dele diz que nós devemos estar em congregação, devemos viver uns com os outros. Quando eu tomo conta da minha vida e falo, tem um pobre ali, eu não vou abençoá-lo, sabendo que eu posso fazê-lo, eu peco contra essas pessoas. Lembra o que Jesus disse aos seus discípulos? Quando falou assim, tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava preso e vocês me visitaram. É tão lindo isso, quando descobrimos que quando fazemos bem a qualquer um, a gente não tem que fazer bem somente àqueles, mas a qualquer um, aos da fé, como recomenda a palavra, mas também àqueles que precisam conhecer ao Deus misericordioso e bondoso ao qual servimos. Quando estendemos a mão e levamos comida a quem tem fome, bebida a quem tem sede, quando levamos uma palavra de cura, quando visitamos alguém que está preso, e você fala, mas quem está preso merece ser julgado e morto, e pena que no Brasil não tem pena de morte, você poderia dizer. E Jesus diz o contrário, você deve ir lá e acreditar que aquelas pessoas, por não conhecerem a Jesus, não tiveram a opção que você teve de mudar de vida e olhar para Ele como o Senhor da sua vida. Jesus deu um exemplo excepcional. Lembra aqueles dois homens que estavam na cruz com Ele? Os dois eram pecadores. Os dois mereciam a morte. E Jesus olhou para um, olhou para o outro. Depois deles falarem tantas besteiras, um olhou para ele e falou assim, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra de mim. E Jesus olhou para ele e falou assim, hoje mesmo tu estarás no reino comigo. O primeiro a chegar foi um bandido. E nós, nos nossos conceitos sociais humanos, acreditamos que eles não são merecedores de misericórdia. Nós achamos que essa sociedade está certa quando os convida a morrerem sem a palavra dentro dos presídios. Como nós somos maus e fazemos aquilo que bem nos entende. Você está entendendo? Quando eu devo deixar que o Espírito Santo movimente o meu coração. Deixar que o Espírito Santo coloque desejo no meu coração de abençoar alguém que eu não conheço.
Mas isso não quer dizer deixar de abençoar alguém que você conhece. E eu clamo a Deus por uma ação misericordiosa entre nós. Essa semana soubemos da decisão de Trump, né? E muito me alegra saber que Jerusalém está sendo reconhecida pelo mundo, porque isso é alegria para nós. Pode vir uma guerra, pastor, pode, mas Jesus está chegando. Nunca foi tão perto. Eu vou conhecer Jesus pessoalmente. E falta tão pouco, porque a palavra está se cumprindo. E eu quero que você se alegre nisso. Eu quero que você se regozije e não tenha medo, porque Jesus está voltando, você está com medo. Meu Deus, e como será? É o contrário, Jesus está voltando e eu estou firme. Eu estou fazendo a vontade dele, não a minha. Eu estou abrindo mão do que é meu para fazer o que é dele. Eu estou sendo bênção à vida daqueles que precisam. Eu não estou fazendo o que eu bem entendo, mas estou sendo controlado pelo Espírito Santo de Deus que habita dentro em mim. E você não pode esquecer isso. O Espírito Santo habita no teu coração. Ele habita no lugar mais nobre do teu corpo. E Ele quer que você deixe esse coração bater e pulsar por aqueles a quem o Espírito Santo quer salvar. E quando eu falo isso, eu convido você a pensar nos teus familiares. Louco é aquele que salva o mundo e perde a própria vida e a sua família. Eu quero que você ore pela sua família. Que você sofra pela sua família em oração. E clame ao Senhor. Senhor, a tua palavra diz que a minha casa pode ser salva. Que seja eu, não a fazer o que eu bem entendo dentro de casa, mas a fazer aquilo que agrada ao teu coração. Perdoar, amar, cuidar, tratar. Se Deus tiver que levantar mais um guerreiro na tua casa, que seja através de você o próximo a chegar. Tem um texto em 1 Samuel 15, 22, que eu gostaria de refletir com você também nessa manhã. Que diz que obedecer é melhor do que sacrificar. E eu vou contar um pouco dessa história para você entender sobre isso. Quando Saul foi à guerra, o homem de Deus foi até ele e falou assim: Saul, você vai vencer, pode ir lutar, mas não traga despojo, não traga nenhum animal. Todos eles devem ser sacrificados no campo de batalha, não os traga de volta. E Saul entendeu a mensagem, foi muito clara, e ele foi à luta, voltou. Só que no meio da guerra ele percebeu que podia trazer de volta os animais. E trouxe aqueles animais com uma desculpa santa para dar ao profeta. E ele falou assim, e olha como foi, o profeta lá na sua casa, quando ouve o exército voltando, começa a ouvir o som dos animais, o balido, o grito de cada um daqueles animais e fala: alguma coisa está errada. Era para só voltar os cavalos, e estou ouvindo muito barulho. E ele vai até Saul, e Saul olha para ele e fala assim: eu resolvi trazer os animais para que eles fossem feitos holocausto a Deus, para sacrificarem adoração a Deus. E o profeta olha para Saul e fala: ao Senhor os sacrifícios não valem tanto quanto obedecer. Obedecer é muito mais importante do que sacrificar. Obedecer é muito mais importante, muito mais. E eu não consigo ver em nós a facilidade de obedecer, porque crescemos com uma famosa liberdade que só nos engana. Eu não sou contra a liberdade, eu creio que a liberdade é importante, a liberdade é fantástica para a nossa sociedade. Podemos pregar o evangelho com toda a liberdade que o mundo todo não pode. Mas quem disse que nós pregamos? Porque nós usamos a liberdade para nosso bel prazer e não para salvar o outro. E muitas das vezes eu pergunto: meu irmão, qual o seu ministério? Ô pastor, não sei. Mas
Deus falou que tem ministério e dons para cada um de nós. Como é que você não sabe? Você se converteu essa semana? Não. Eu já tenho quase 5 anos, 10 anos, 2 anos. Pouco importa o tempo. Temos feito o que bem entendemos da nossa vida espiritual. Não temos colocado a nossa vida à disposição de Deus. Mas, pastor, eu sou um profissional liberal, sou um médico, eu não tenho tempo. Meu irmão, tudo é desculpa. Tudo é desculpa. Eu não quero que você tenha que sentar com Jesus e tenha que depois bater papo com ele e falar: Senhor, desculpa porque eu não tive tempo. Eu não pude fazer isso. Não deu tempo. Eu estava envolvido com isso. Eu gosto muito de Paulo, quando diz assim, né? Paulo fala: ao homem, depois que casa, tem que cuidar da sua esposa. Então é melhor que não case para cuidar do reino de Deus. A mulher, é melhor que não case. Mas se casar, cuide do seu esposo. Porque se não casar, pode cuidar do reino de Deus. E hoje, eu vos recomendo. Não sei se vale a pena casar. Porque não dá tempo de cuidar do reino de Deus. Porque nós temos sempre uma desculpa. Temos sempre, quando agradamos a um, desagradamos a outro. E eu quero que você seja bênção, poderosa, sem medo da vinda de Cristo, sem fazer o que você bem entende da tua vida, mas fazer o que bem entende do Espírito Santo através de você, a vida de outros. Esse é o grande desafio que temos. Tem um assunto ainda difícil para falar dos irmãos. E que mexe com o nosso ego. Que é quando achamos que alguém não merece ser perdoado. Quem te deu autoridade para não perdoar? O que você está fazendo com esse amor incontrolável de Cristo dentro do nosso coração? Quando você não perdoa, você está indo contra a vontade de Deus. Quando você não perdoa, você não é digno nem de orar o Pai Nosso. Essa semana eu encontrei com um jovem e ele falou: pastor, descobri como é que é o Pai Nosso. Eu falei: por quê? Eu orava, mas não entendi, agora eu entendi, é poderoso. Eu falei assim: é isso mesmo. Quando você ora o Pai Nosso e ele acontece na tua vida, você não carrega perdão, você não carrega pecado, você abençoa, você se alimenta todo dia, agradece pelo alimento que chega. Você passa a ser um crente como Jesus era diante de Deus, um filho amado. Não administre o perdão, conceda-o, mesmo que você não queira, por obediência. Tu pode até falar para o Senhor: Senhor, eu vou perdoar, porque a tua palavra diz que eu tenho que perdoar. Mas o meu desejo do coração não é, mas eu vou perdoar, porque eu vou envolver a tua palavra na minha verdade a partir de agora. Eu vou fazer com que isso seja verdade absoluta. Eu vou fazer com que Satanás seja envergonhado, porque quem retém o perdão dentro dos teus lábios é Satanás. Então não deixe com que ele seja vitorioso no levantar de perdão sobre a vida daqueles que estão próximos de você. Quando podemos amar ao próximo e não amamos, também pecamos. Quando podemos cuidar de quem precisa ser cuidado e não fazemos, damos uma desculpa. Eu não conheço o nosso Deus como Deus que aceita muita desculpa. Eu gosto do nosso Deus porque Ele gosta de atitude. E é isso que eu quero convidar você a viver a atitude. Não se esconder através da vergonha, do medo, de qualquer outra coisa. Eu sei que essa palavra pela manhã talvez seja um pouco dura, mas eu não posso deixar de lembrar você que Deus te ama. E que esse amor que chega até a tua vida não é para ficar retido em você, é para expandir. Amor é uma coisa que quanto mais a gente dá, mais a gente tem. Quanto mais a gente dá, mais as pessoas nos olham com bons olhos. E amar
é dizer a verdade com amor. Lembra de Pedro? Quando Jesus olhou e falou assim: Pedro, eu sei que tu vai me trair 3 vezes, vai me negar. Mas depois que tudo aquilo passou, ele voltou, Jesus sentou com Pedro e falou: Pedro, apontou o pecado em Pedro? Não. Jesus olhou para Pedro e perguntou assim: ei Pedro, tu me ama? Cuida das minhas ovelhas. Elas são desse jeito, mas cuida delas. Tu me ama? E pergunta de novo: tu me ama, Pedro? Ele não chegou e falou assim: Pedro, tu me negou naquela hora, quando tu estava de frente para aquela fogueira com aqueles irmãos. Tu não me negou. É diferente a forma como Jesus usa. Quando alguém não gostar de você, ou não te amar, e eu convido você a fazer isso até com a tua esposa ou com o teu esposo, um dia que vocês acharem que a coisa não está muito boa, e que a relação está meio estranha, olha para ele, olha para ela e fala assim: eu te amo. Isso constrange qualquer erro. Isso constrange o erro. Quando você diz assim: eu te amo, eu entregaria a minha vida por você. Se eu errei, me perdoa porque eu te amo. Isso constrange. É isso o que Jesus fez com Pedro. E Jesus olhou para Pedro e falou assim: tu me amas? Prova para mim que tu me amas. Cuida das minhas ovelhas. Tu me ama? Oh, apazigua essas ovelhas, aquieta elas, dê palavras de consolo ao coração delas. Pedro, tu me amas? E Pedro começa a chorar. O choro da restauração. O choro da reintegração ao reino. E Pedro, depois daquilo ali, foi cheio do poder de Deus. Cheio. E pregou sem microfones para mais de 3.000 homens. E eles se converteram, aleluia. É isso que falta. Sermos cheios do poder de Deus, para podermos pregar o Evangelho e impactarmos esse mundo que precisa de Jesus. O mundo nunca precisou tanto de Jesus como hoje. E Jesus quer recrutar você para fazer a obra de salvação e transformação que o mundo tanto precisa. Ele pode contar contigo? Não tenho certeza disso. Pode contar contigo? Levanta a mão para eu ter certeza de quem vai nesse negócio mesmo. Porque amém não convence não. O amém da Igreja Batista é assim: amém, né? Amém, né? Aleluia, glória a Deus, né? Não é assim não, a gente fala assim: amém, né? Meio como ovelha abatida, cansada. Feche os seus olhos, vamos orar.